Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá! Antes de começar o podcast, nós temos uma dica para você. Abra a sua conta gratuitamente na Nova Futura. Lá você terá acesso a todos os tipos de investimentos. A sua carteira recomendada de ações foi eleita pela revista Exame a melhor recomendação em 2018, 2019 e é líder em 2020. Só até o final de novembro de 2020, a carteira valorizou 26,01%, contra o Ibovespa, que caiu mais de 10%. Acesse www.novafutura.com.br e bons investimentos. E agora sim, fique com o nosso podcast. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Eu estou empolgado aqui hoje com o Rafael Galante. Ele é consultor automotivo há mais de 20 anos, colunista do Infomoney, tem a Oicomania, consultoria automotiva também, especialista na área de carros, que o brasileiro tanto adora, um sonho brasileiro é o danado do carro, né? E a gente fala aqui no nosso podcast com alguma frequência de aspectos financeiros relacionados à compra do automóvel, né, carro por assinatura, financiamento de automóveis, consórcios. E hoje a gente vai poder contar aqui com a participação do Rafael para dar uma perspectiva a mais, né, para a gente do mercado como um todo, aspectos operacionais, papel de concessionárias, evolução de dados de novos e usados, ferramentas tecnológicas que facilitam a vida do consumidor aí que está no mercado automotivo para comprar e para vender, referências de preço, né? Uma série de coisas aí que são problemas para o brasileiro no atingimento desse sonho aí do carro e que eu acho que o Rafael vai conseguir nos ajudar aqui hoje. Rafael, seja muito bem-vindo, muito obrigado, é um prazer ter você aqui conosco, cara. Imagina que eu agradeço, Frederico, e que poder ajudar o pessoal aqui a esclarecer dúvidas, anseios e qualquer coisa, a gente está aqui para agora. Aquela sessão que a gente brinca, né? Fala que eu te escuto. Legal. Cara, eu quero começar te pedindo para dar um panorama aí. A gente está no fechamento do ano aqui de 2020. O que você está enxergando aí? O que aconteceu? O que está acontecendo? Que tipo de segmento do mercado de automóveis está performando bem ou mal? O que você enxerga? O que você pode falar para a gente do que aconteceu aí? O grande problema do setor automotivo é que 2020 foi aquele ano que não começou. Então a gente está num processo assim, o que foi 2020 e o que vai ser 2021, né? Então 2020 ele começou com muito otimismo para todos os elos da cadeia, seja montador, autopeças, concessionárias. Ele começou os 2 primeiros meses do ano bem forte, de janeiro e fevereiro. Estou falando novos, usados, independente se é automóveis, também serve para motocicletas e caminhões, máquinas agrícolas. Então, o primeiro bimestre, ele prometia. E ele prometia. É que nem a gente brinca, né, usando até Drummond, né, no meio do caminho tinha uma pandemia no meio do caminho. E eu nunca mais vou esquecer disso. Então, usando o conceito de Drummond, eu falei assim, a pandemia chegou e deu uma parada geral no mercado automotivo. Aí paramos, março, abril, maio, começou a voltar e voltou devagar. Mas quando voltou, ele voltou com todas as sequelas que a pandemia trouxe para a economia, seja desemprego, perda de renda de todo mundo, e a gente está vivendo aqui, vai fechar 2020, uma retração de 5% na economia. E eu falei assim, não é eu cair 5%, eu já estava vindo nos últimos 4, 5 anos de outras 2 retrações, de um PIB crescendo de lado. Quando a gente pensou que 2020 seria o crescimento, assim, agora eu tô saindo do fundo do poço, o pessoal descobriu, não, daqui do fundo do poço tem um porão, e a gente entrou no porão. Então, esse foi o momento mais chave. Na parte do mercado de carros novos, ele ainda está começando a se recuperar. O grande destaque desse ano é a questão do mercado de usados. Já desde agosto, se eu não me engano, se não é agosto, é setembro, desculpa, é setembro. Setembro, outubro, novembro, ele já está vendendo mais do que eu vendia no ano passado. Legal. Então, setembro de 2020 já vendeu mais que setembro de 2019. E assim sucessivamente. Então, você mostra que houve até uma mudança, né? Logicamente, quando a gente fala de carro novo, ele é mais glamouroso. Eu falo assim, estou comprando um carro novo, né?
mas o brasileiro ele percebeu que falou assim, cara, eu consigo satisfazer os meus anseios com carro usado, né? E a gente até brinca, não existe mais carro usado, tem carro seminovo. O pessoal colocou o seminovo, que é uma coisa assim, não, ainda tem um ar de sofisticação, né? E esse carro usado, ele também é um processo que evoluiu, isso é mais interessante ainda também. O que acontece? O usado da minha época, que eu tenho 40 anos, mas há 20 anos atrás, ou dos meus pais, você comprava, quando meu pai comprou o Monza dele lá em 1987, a garantia dele era de 1 ano, mas eu tinha que fazer a primeira revisão em 6 meses, que isso eu me lembro. Hoje você compra um carro, porque assim, o basicão é 3. Carros mais top já te dá 5 anos. A Hyundai, há 2 anos atrás, com o HB20, ela fez uma campanha que ela deu um HB20 de 6 anos de garantia. Então eu falo assim, poxa, mas eu comprar um carro 3, 4 anos de uso, eu ainda estou com a garantia da fábrica. E esse carro passou por provavelmente por todo um processo dentro da concessionária com a certificação da montadora. Então eu falo assim, eu estou comprando um carro que ainda tem uma garantia. E aí o pessoal começou a descobrir que o mercado usado não é que esse patinho tão feio, né? Você fala assim, olha, é um patinho feio, mas ele vai virar um cisne, que vai ficar lindo. Então, fazendo a analogia é isso. Assim, acho que o mercado está voltando a crescer, a gente já está recuperando no segmento de usados. Legal. Então, assim, apesar dos efeitos bastante severos da pandemia, os dados na margem que você dá aí, fechamento de novembro, o último já tem um crescimento em relação a 2019, que poucos setores na economia vão poder dizer que tiveram. E você faz um outro ponto interessante também, que é da evolução no mercado de usados, né? Comparou com as garantias que existiam lá atrás e deu conta do aumento das garantias e o que você está considerando a maior atratividade aí do mercado de usados, 3, 4, 5 anos, como uma alternativa interessante para aquele mito, né? Aquela história do carro zero, aquela história que o brasileiro sempre teve como quase que um dogma, né? O carro 0 quilômetro, 0, 0, 0. Então, achei interessante essas duas informações. O dogma do carro zero é aquela questão, eu preciso de um status. Você ascende socialmente na visão dos seus vizinhos, fala assim, se eu tiver um carro zero, eu falei, nossa, o Frederico ele tem um carro zero, não importa, novinho, brilhoso. E aí entra aquele conceito que de repente é uma mudança de perfil de comportamento da sociedade, que eu preciso. Lógico que é extremamente agradável você ir na concessionária comprar um carro zerinho, independente se é desde um Volkswagen Up ou até de um Jaguar I-Pace. Não importa, você tem essa satisfação. Aí a gente ainda tem aquela assim, nossa, eu consegui, eu realizei. Mas aqui, essa questão do eu consegui, eu realizei, vem mudando com o tempo. E aí vem mudando com o perfil do consumidor. E qual que é o perfil do consumidor? Essa questão de eu ter, essa questão do carro, era uma questão que veio passado dos nossos pais para a gente. De repente, essa geração mais nova, eu estou falando novamente, repetindo, eu tenho 40 anos, então eu sofro desse mal, mas de repente os meus filhos, meus netos não vão ter. Eles não precisam ter a posse do bem, eles querem usufruir. Então, o usufruir deles, assim, para que eu preciso de uma coisa nova se um seminovo vai me atender da mesma forma? Eles têm uma certa racionalidade até melhor para falar assim, o que eu vou comprar? Eu preciso comprar um carro zero? Eu não posso me satisfazer com um carro usado, já que eu vou usufruir para quê? Legal. Isso tem a ver, inclusive, com uma das coisas que a gente já trabalhou aqui, que é a evolução, o crescimento desse setor de carro por assinatura, né, de aluguéis de longo prazo, que tem a ver com essa história que você falou, né, de usufruir do bem, não necessariamente tê-lo, né, mas poder usufruir dele. Acho que é uma na verdade, um ponto, né, hoje dia 11, né, hoje dia 11 de dezembro, que eu comentei, né, a Fiat acabou de lançar o programa dela de carro de assinatura, né? E aí eu tenho, além da Fiat, que é Fiat Chrysler, né? Então é a Fiat e a Jeep, eu tenho uma Volkswagen, eu tenho uma Caoa Chery, eu tenho uma Toyota, que todos estão dando carro por assinatura, e a tendência vai ser essa. Eles percebem que o futuro é o carro de assinatura. Novamente, de repente as montadoras não estão vendo o Rafael. Porque o Rafael ele tem mais um ciclo de
comprar mais uns 3, 4 carros com uma montadora. Mas os filhos do Rafael, ele tem uma vida muito mais longa do que eu. Sei lá, se meu filho começar aos 18 anos, ele vai ter um prognóstico de consumo junto a uma montadora muito maior do que eu, Rafael, que está teoricamente na metade da minha vida, vai. Então é mais fácil eu trabalhar focado nessa nova geração de consumo. Quando a gente fala carro, o carro é aquele assim, são paradigmas a se quebrar, né? Então, assim, eu tenho essa mentalidade que veio dos meus pais, a gente entrou dentro do meio que eu vivo, que fala assim, o carro é um bem, é meu. Só que o carro não é um bem, ele é um produto de consumo. O carro, quando eu falo, o carro é igual um celular. Você compra um celular, um iPhone, não importa se é 5, 8, 10 mil reais, você vai usar 3, 4 anos, e aí você vai querer trocar o seu iPhone por um outro iPhone, e o que você faz com o seu velho? Você pagou 10 mil, hipoteticamente, e você vai vender por quanto? 1.000, 2.000? E você vai falar assim, ainda está vendendo feliz. Fala assim, nossa, eu tô pegando 10, 20% do que eu paguei. Mas você usufruiu. E a questão do carro é a mesma coisa. Essa nova geração, ela quer usufruir. E aí, quando você começa a ver os planos que estão sendo oferecidos de assinatura, realmente, se você colocar na ponta do lápis todo o custo que você tem de aquisição, manutenção de um carro, comparar com uma assinatura, você vai falar assim, cara, é preferível ter uma assinatura de um carro do que eu ter a posse de um carro. Mas aí a gente entra naquele conflito, como é que a sua cabeça vai pensar? Porque fala assim, cara, eu não tenho carro. E aquilo que a gente sempre aprendeu, de repente, com os nossos pais, com as pessoas mais velhas do nosso núcleo familiar, é aquela coisa, quais são as duas coisas que o brasileiro quer? A casa própria e o carro próprio. Fala assim, como é que você vai tirar? Fala assim, me embutiram a isso, a casa própria e o carro próprio. Agora você está falando que o carro próprio, você vai pagar um aluguel. Mas como? Você vai pagar uma mensalidade. Então, dá um nó na cabeça. De repente, para os meus pais, esse pensamento é inviável. Para mim, é aceitável. Para os meus filhos, vai falar assim, mas para que eu vou querer um carro? Sim, eu acho que tem aí várias questões interessantes na sua fala, Rafael, que esse processo de educação, né, dos nossos pais para nós, incutindo na nossa cabeça esses sonhos, né, casa própria, carro próprio, né, próprio quer dizer seu, o preconceito contra o aluguel no ramo imobiliário, que de certa forma transborda para o ramo automotivo também. Tanto é assim, eu acho até que a nomenclatura do programa de aluguel de longo prazo das montadoras ou das locadoras é carro por assinatura, né? Não é aluguel de carro, porque eu acho que existe uma pecha, né, contra o termo aluguel. Mas concordo com você também, né? Quando você faz as contas, se houver um desapego emocional, muitas vezes acaba saindo mais barato, mais em conta, botando tudo na ponta do lápis, o carro por assinatura. E legal também que você citou o lançamento dos programas das montadoras, das próprias montadoras, que parece que estão abrindo concorrência com as locadoras, né? Antes quem ganhava grana com isso era Unidas, Movida, Localiza, etc. E agora parece que as montadoras perceberam que uma grande parte da grana está vindo para as locadoras e resolveram abrir concorrência, não é isso? Na verdade, aquela questão... O problema das montadoras é que é mais ou menos o seguinte, você imagine a montadora como um transatlântico. Então ela está navegando sua velocidade de cruzeiro e aí o comandante fala assim, desliga o motor. Desligou. A partir do momento que eu estou num transatlântico e eu desliguei o motor, você vai andar mais uns 100, 150 quilômetros até o trem parar. Então qualquer mudança que vem de uma montadora, que você fala assim, vamos montar uma locadora. Eu tenho esse processo de falar assim, cara, eu até embuti esse conceito de locadora da minha empresa, porque eu sou uma montadora, isso, aquilo, tudo mais, é uma coisa que demora. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Quando você vai em outros países lá de fora, isso já está mais que habituado. Então, a Ford nos Estados Unidos, ela tem um programa maravilhoso de locação de carros. Tem uma marca na Europa que está bombando, que é a Peugeot Citroën, que é a PSA. E ela vai além. Ela tem um programa dela, que é a Fleet to Move, que também ela já tem no Brasil aqui, mas é para os veículos comerciais, que você faz a locação do seu carro pelo celular.
E não é pelo celular, ele é como se fosse um Uber. Funciona, por enquanto, na Grande Lisboa e na Grande Madrid. Então, eu estou, de repente, na Grande Madrid, eu falo assim, eu preciso de um carro. Você pega teu celular, você abre, e ele fala o seguinte, onde estão os carros dela? E qual que é a sacada? É só carro elétrico. Porque eu não tenho restrição para entrar na cidade e nem de estacionamento. Então, no caso da Fleet Move, da Peugeot, da Citroën, é o C0, que é o carro básico de entrada elétrico da Citroën. Você pega, você acaba rodando. E qual que é o conceito? Fica mais barato ainda que o Uber. Porque nesse conceito que você paga a minutagem, fala assim, qual foi o ponto? Eu tirei o motorista. Se eu tirei o motorista e eu sou motorista, eu estou alugando o carro para andar 15, 20 minutos, meia hora, ficou mais barato. Não que o Uber lá já seja caro. Não é, mas só ficou mais barato. Porque eu tirei o motorista. Eu não preciso pagar o motorista é você. E o carro é elétrico. Então, isso já existia. Então, assim, é um consenso, uma teoria que está começando a entrar com mais força das montadoras aqui no Brasil. Legal. A briga vai esquentar e, teoricamente, a gente gosta de concorrência aumentada, porque isso significa melhores opções para nós como consumidores. Perfeito. Aquela assim, a partir do momento que é a mesma coisa, né? A gente está falando de locação, a gente tem um processo que está no CAD, que é o processo de fusão da Localiza com a Unidas, né? Não é fusão, é basicamente a Localiza comprou a Unidas, mas o nome bonito que eles dão é fusão, mas não é compra. E aí o CAD tem que aprovar. A partir do momento que uma Localiza e Unidas, as duas se juntaram, eu fechei 70%. A gente já começou a sentir isso, porque aquela briga de tarifa que as duas faziam, em várias praças parou. Então já não tem uma briga de preço. Então eu falo assim, olha, quanto que é a tarifa da locação do carro? É X. Pô, mas a Unidas estava mais barata. Eu falei, não, a Unidas e Localiza agora está o mesmo preço, porque eu não tenho concorrência. Quando eu coloco umas montadoras, logicamente que um plano de assinatura, eu tenho mais concorrência. Aquela locação ainda de estou no aeroporto, desci, vou alugar um carro, não, o consumidor ainda vai sofrer. Mas os planos de assinatura, para nós mesmos, tende a ficar mais em conta. Legal. Um exemplo bem positivo, um dos mais em conta que tem é o da Caoa Sherry. O plano de assinatura deles. Acho que você não paga nem R$1.000 por mês. Não sabia. Interessante. Dentro desse... Bom, me parece que os planos de carro por assinatura, né, o nosso objetivo não é só falar deles, obviamente, mas eles atingem mais o segmento de carros novos, se não me engano, né? E já no de usados, que me parece que é o setor que mais cresce, e aí você pode até comentar o porquê, né, que usados cresce um pouco mais. Eu acho que há outras evoluções tecnológicas aí que estão tentando facilitar transações nesse mercado, assim como sites, webmotos e carros, car sales, sei lá, tem uma série de intermediários financeiros tentando fazer o que antes era feito só nas concessionárias, né? Tem alguma coisa a ver ou tô por fora? Não, você tem tudo a ver. É que assim, vamos até só para ver se eu não esqueci nada, né? Quando você fala do carro usado, o atrativo do carro usado é que o carro novo, qual que é o conceito do carro novo? Hoje, geralmente, todos os carros, ele tem uma plataforma global. Então, quando você fala um chassi, um powertrain, ele fala assim, olha, é aqui, mas ele serve para o mundo inteiro, os componentes vêm do mundo inteiro. Então, o carro, ele é uma commodity. Ele é cotado o quê? Ele é cotado em dólar, que nem de repente, o arroz, o milho, o açúcar. E aí você pergunta por que o arroz estourou o preço. Por causa do dólar, e estava tendo uma demanda maior. E aqui é a mesma coisa. Então, se o pessoal fala assim, o carro novo é caro. Não é. Se você for pegar o mesmo carro que está sendo vendido aqui no Brasil, e de repente nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia ou na Europa, o preço é muito similar. O grande ponto é que a gente ficou mais pobre. Então, esse que é o ponto. Não é que assim, o carro que é caro, a gente está mais pobre. Se você for pegar assim, qual foi a moeda que mais desvalorizou no mundo esse ano? Foi o real. Então, você fala assim, você tem uma economia global patinou pra caramba
E, logicamente, tudo que é ruim sempre pode piorar. Para o brasileiro, você fala assim, a economia foi ruim e o real desvalorizou 30% mais em frente ao dólar. Ele fala assim, foi 30%, fala assim, cara, minério de ferro é em dólar. Para quem tem o minério de ferro para exportação, melhor. A bobina de ferro também já vem em dólar. O arroz, fala assim, para que eu vou vender aqui no Brasil se o cara está me pagando dólar? Então fica tudo mais tranquilo. Então, esse é um ponto que, de repente, fala a vantagem do carro usado. Eu falei assim, ele já tem toda aquela depreciação que, de repente, o novo ainda vai sofrer. Isso é um ponto. Quando você fala, de repente, dessas ferramentas Web Motors, Casseios e carros, eu sou mega favorável. Porque, novamente, aquilo que eu te falei, carro é um bem de consumo, que nem teu celular, o teu laptop ou qualquer coisa. E aí, depois que você usufruiu, você vai vender. Você vai vender para quem? Você vai vender, de repente, no teu bairro, na tua região, na tua cidade. Com esses portais, você consegue fazer uma amplitude gigantesca que, de repente, você consegue melhorar a questão do preço do teu ativo. Então, um exemplo bem cretino, tá? Assim, eu estou em Campos do Jordão e eu tenho um Peugeot 308 conversível, cabriolé. Aí você fala assim, cara, tá chovendo, chove pra caramba, tá frio, não tá andando com essa capota. Eu vou anunciar, de repente, num Web Motos e carros Carceiro, e o cara lá de Caraguatatuba, que é só descer ali, de repente, a serra, fala assim, putz, achei o carro que eu queria. Eu queria um 308 cabriolé, porque eu tô na praia, eu vou dar a capota arreado com a minha namorada, mulher, companheiro do lado, e vou ficar desfilando na praia. Era isso que eu queria. Então, você consegue, de repente, fazer que o ponto A e o ponto B, eles se achem mais fácil e fica bom para todo mundo. Bom para quem está vendendo e consegue melhorar o seu preço de venda. Bom para quem compra e fala assim, nossa, eu achei o carro. Porque, de repente, todos os cabriolé em Caraguatatuba podia ter um preço mais alto que todo mundo queria. Então, você começa achar, você fala assim, eu estou divulgando meu carro para todo mundo. De repente, eu não consigo vender em Campos do Jordão ou na cidade que você mora. Mas tem alguém numa região próxima que fala assim, putz, era esse carro que eu queria. Eu vou até lá comprar. Legal. É isso aí mesmo que as duas perguntas, o objetivo era justamente esse. Ou seja, há um descolamento, eu acho, no mercado, o preço de novos versus de usados, novos mais propensos, mais suscetíveis à variação do dólar. E, obviamente, com a desvalorização do dólar, isso ficou bem caro. No mercado de usados, já mais influenciado por oferta e demanda, né, problemas de renda, de desocupação, desemprego, os preços se ajustam mais facilmente. Então, assim... Sim. Entra aquela questão, né? O carro usado, o carro novo não está vendendo. A gente ficou mais pobre, porque o carro é um produto dolarizado. Isso. Tá? Isso. Um outro ponto que assim, a gente sempre brinca, né? Pau que bate Chico e bate Francisco, né? Então a gente sempre falou mal dos bancos financeiras, mas a gente também tem que falar bem deles. Então um ponto mega positivo, de repente, desse ano é que os bancos, eles estão cada vez mais financiando carro e carro usado. Então você tem vários fatores. Então assim, eu tenho realmente o descolamento do preço do novo, porque o novo é uma questão ele é dolarizado, a gente ficou mais pobre, então eu não consigo comprar um novo que ficou mais longe, mas um seminovo está mais próximo, tá? Eu tenho a questão das ferramentas de internet, que agora eu consigo comprar o carro usado que eu quero, o exemplo do 308, mas serve para qualquer coisa. E um outro ponto principal é o seguinte, os bancos. Quando a gente fala de banco, a conta é mais ou menos assim, de cada 100 carros que eles financiam, 85 é usado. Essa é a conta. Então, eles estão jogando dinheiro. Então, aquela coisa assim, o carro usado que era no mercado sujo, prostituído, sendo do somebody love, enganação, já não tem mais. Foi um processo, ao longo do tempo, que os próprios bancos, agentes e todos os agentes do segmento de usados que foram normatizando e que falaram o seguinte, não, o negócio aqui é bom. E aí, a partir do momento que o negócio começou a ser bom, se é bom, você pode dizer que os bancos entram. E eles entraram. Então, hoje você tem um crédito, conseguir fazer um financiamento de um carro usado, vou te dizer que é muito mais... É tão simples quanto, de repente, de um novo. Porque o novo ele tem um aporte dos bancos de montadoras. E o carro usado ele não tem.
Mas assim, a facilidade ficou muito equivalente, porque os bancos ele falam assim, não, eu quero financiar o seu carro usado. Porque para o banco é interessante, é um produto já depreciado, então meu ativo financiado já está depreciado. Geralmente o carro usado ele tem um ticket médio mais baixo, então eu estou emprestando menos dinheiro, então eu também estou empatando menos, meu risco é menor e fica vantajoso. Então esse mercado de usados está crescendo. Tanto que qual que é o grande problema hoje no mercado de carros usados? Está faltando carro usado. Tá faltando carro usado, olha aí. Muito legal essa conversa, ou seja, novidades boas no front dos novos, que é a alternativa dos carros por assinatura, evolução, amadurecimento no mercado de usados, maior propensão dos bancos a financiarem os usados, como o Rafael falou, né, o ticket é mais baixo, a depreciação é mais baixa, talvez o risco para os bancos de descasamento entre o valor do financiamento e o valor do bem financiado se descolarem reduz. Imagino que existam aí também ferramentas tecnológicas sendo incorporadas ao processo de avaliação do risco, né, tanto do cliente quanto da garantia que isso, na verdade eu até falei essa abordagem que você tinha perguntado e foi tanta coisa que acabou faltando falar sobre isso também. Quando você fala do mercado de usados, né, existe aquele que a gente até brinca, né, antes de Cristo, depois de Cristo. Então, antigamente, né, o mercado era aquela coisa assim, você não tinha uma série de ferramentas tecnológicas e processos que você tem hoje. Então, se você pegar o pessoal das antigas, então, eu me considero uma das antigas que conhece vários enroscos que teve, de repente, familiares mais velhos, pais, tios, falam assim, mas fulano comprou um carro e a quilometragem estava mexida, fulano comprou um carro e não era o mesmo do número chassi de motor, fulano comprou um carro salvado de batida. Isso era uma coisa que, de repente, se você pegar o pessoal mais velho, mais experiente, ele vai te contar uma história. Tinha isso, tinha isso, tinha isso. E isso estragava o mercado de usados. E até para os próprios bancos. Assim, como eu vou estar fazendo um financiamento disso? Então, entrou uma série de processos, ferramentas tecnológicas e lei. Vou dar um exemplo aqui em São Paulo. Em São Paulo, para você fazer a transferência de um carro, independente se é eu, Rafael, vendendo para o Frederico, o Detran ele vai exigir do Rafael um laudo cautelar. Então, você vai numa empresa, uma das maiores que você tem é a Decra, que é uma multinacional europeia que atua bem no Brasil, e ela vai fazer um laudo do teu carro. Qual que é o laudo? Vai falar o seguinte, olha, pneu tá legal, o amortecedor tá legal, aqui a coluna tá legal, o capô não foi destruído, o carro não é lataria mesmo, não é aquela massa que o funileiro fez e colocou, o número do chassi bate com o número do motor e aqui do vidro, então fala assim, o carro é legal, tem todo esse trâmite. Isso dá um respaldo para o Frederico, para o consumidor, fala assim, cara, eu estou comprando um carro que tá ok, tá em ordem, então eu já fico mais tranquilo. Do outro lado, você teve outras várias ferramentas tecnológicas que faz essa interface, que nem tem uma empresa que é um B2B, que é a questão da Tecnobank. A Tecnobank, ela trabalha mais, de repente, nesse elo do qual que é o carro que o Frederico vai financiar e o banco que vai ofertar. A Tecnobank, ela faz uma série de verificações no carro que vai falar para o banco, fala assim, olha, esse carro aqui não tem problema de ser salvado, ser isso, ser aquilo que está no chassi dele bate com o que está no descritivo do documento, então tá tudo ok. Então ele tem essa ferramenta. No banco, se fica mais seguro, fala assim, nossa, eu estou mitigando risco. Então eu contrato o Tecnobank, ele já faz uma análise de crédito e fala assim, cara, eu vou emprestar o dinheiro para o Frederico comprar o carro. Qual foi o ganho do Frederico? O Frederico fala assim, cara, eu estou comprando um carro que não tem problema, porque eu tenho um laudo cautelar e o banco falou o seguinte, cara, eu te financio porque não tem. O banco, a partir do momento que ele começa a mitigar mais risco e melhor, ele acaba ofertando mais crédito barato. Então, como está chegando no consumidor final, que é um crédito mais barato. Poderia ser muito mais barato? Poderia. Aí é outra história, que é a quantidade de tributos que tem na operação de crédito,
retomada do bem, que são outros fatores que, de repente, acabam encarecendo. Mas isso é um ponto que eu estou falando. Olha, todo esse avanço tecnológico e de legislação acaba dando uma segurança maior, tanto para o consumidor que compra o carro e para o banco que está financiando. Então, eu falo assim, cara, tá legal, eu financio. A partir do momento que eu mitiguei o risco, estou te financiando mais barato. Não, sem dúvida. É justamente isso que eu estava objetivando mesmo com a pergunta. É porque, assim, eu estava falando com o Rafael aqui em off, eu sou completamente cru em relação à compra e venda de carros, né? Não é minha praia. Então, quando eu entro, no passado eu entrei em concessionária, eu me sentia meio assim, pô, esses caras podem estar me passando para trás, né? Ou quando eu ia à feira de automóveis, tentar comprar carro de particulares, tem essa dúvida sempre aí, né, atrás da orelha, essa pulguinha aí que o Rafael falou, né? Será que esse carro já não foi perda total? Será que ele não é recuperado? Será que isso aqui é lataria mesmo, é funilaria? Então, se essas ferramentas estão disponíveis, por exemplo, se esse laudo aí que você falou, né, o banco, você pede o financiamento, o banco fala, não, teu risco de crédito eu gosto, né, o seu score de crédito tá bacana, mas esse carro eu não financio, porque esse carro tem um problema. Então, eu estou sabendo que o problema não é comigo, o problema é com o carro. Peraí, eu não entendo de carro, mas o banco que entende, que usa uma ferramenta, né, de especialistas, diz que tem um problema aí. Eu acho melhor eu trocar de carro ou de vendedor. Então, é aquela assim, são garantias, assim, de repente, que você, consumidor, recebeu. Então, eu falo o seguinte, o meu crédito não está sujo, eu não tenho nome no Serasa, SPC, nem nada. Eu falo assim, eu tá ok. O problema é com o carro. Então, eu falo assim, esse carro que você quer, eu não financio. De repente, por N fatores, de repente, falar assim, putz, esse carro aqui eu não vou te financiar, que eu consigo verificar que é aqueles carros da Honda, que ela foi mais com a Honda, mas todo, é aqueles que tem o airbag da Nakata, que quebrou, que é o airbag que mata a pessoa, e não foi feito recal. Então, eu falo assim, esse eu não quero financiar, tem um risco maior. Ele consegue ver isso. Então, ele não vai te falar o seguinte, o produto é o carro. Eu falo assim, não, esse carro ele tem esse airbag defeituoso e eu estou vendo que não foi feito recall. Então, eu vou te vender uma coisa que, se de repente bater, o airbag vai estourar na tua cara e vai te matar. E aí o banco vai pensar assim, quem vai me pagar depois o resto do veículo, né? Se o Frederico morreu. Falo, não, esse carro não vou fazer financiamento. Vou bater na madeira aqui. Morre o financiado e dá perda total na garantia. Realmente, esse caso aí é trágico. Mas então, cara, assim, legal esse bate-papo. Você está explicando aí, dando uma aula para a gente de modificações, evoluções tecnológicas, né, que estão melhorando esse mercado automotivo, assim como está acontecendo também no mercado imobiliário, né, no processo de venda e etc. As concessionárias, por exemplo, nessa história toda, como é que elas se situam, assim, os clientes, que tipo de dica você pode dar? Eles continuam procurando a concessionária ou se preparam antes pela internet, usam esses sites que a gente citou aqui, que são intermediários intermediários na compra e venda de veículos, como Web Motors e carros e os concorrentes. Como é que está funcionando aí a evolução do canal de venda? Está havendo modificação mesmo, pelo jeito, né? Tá, na verdade, assim, do lado do lojista, do concessionário, nunca foi tão difícil você vender um carro. Porque hoje, com a internet, com o advento da internet, né, você sabe tudo que você quiser do carro, em geral, melhor que o vendedor. Então, se você, não é o perfil do Frederico, mas se você pega um cara que é aficionado com carro, ele vai te falar assim, pô, mas esse carro que eu estou usando, que você está me vendendo, o disco de freio dele é X ou é Y? E o pessoal, geralmente, o pessoal da Subaru, que compra um Subaru usado, eles vão atrás disso, eles vêem no detalhe. Fala assim, qual que é o câmbio, qual que é o disco de freio, porque eles gostam de carro. Então, aí o vendedor fica até vendido. Fala assim, cara, mas eu não sei qual que é a marca do disco de freio, quantas polegadas tem o disco de freio. A pessoa não pergunta. Então, ele está falando assim, qual que é essa versão, quando vai vir um carro novo, qual que é a questão da segurança ali na NCAP, das estrelas de carros mais seguros, qual que é o consumo de combustível, ele vai melhor no álcool, na gasolina. Então, você tem vários portais que explicam tudo do carro. Então, o vendedor, ele não é aquela questão
do Somebody Love do antigamente, no empurrômetro, com ela assim, lá a garantia sou Joe. Não, fala assim, o consumidor hoje fala assim, cara, eu sei tudo. Eu tô vendo o que tá acontecendo. Fala assim, olha, você quer comprar o novo carro XPTO? Ele fala assim, cara, não vou comprar porque daqui a 6 meses vai vir a nova versão que acabou de ser lançada na Europa. Então você tem isso. Então, acaba até jogando contra, porque assim, como que eu vou vender um carro que de repente vai chegar daqui a um ano, que já saiu na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na Coreia, no Japão, e vai vir para cá com um atraso de um ano? Como que eu vou conseguir vender a versão defasada? Não é que defasada, é defasada a versão do mercado brasileiro, mas existe uma projeção de vir a versão nova. Então, o consumidor está muito mais atento. E ele está muito mais esperto. Então, ele já tem um diálogo de igualdade com o vendedor. Fala assim, qual que é o cara? Não, fala assim, você está falando errado. Não é assim. Ele puxa o celular do bolso e fala assim, ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Tem a resenha, ó, reclame aqui. Tem isso, tem N ferramentas que já fala. Então, na verdade, a compra do carro, tanto novo quanto usado, quando bem feita, ela é extremamente profissional. Porque o cara, quando é interessado, ele quer saber o que ele está comprando, ele tem todas as ferramentas para saber. E, de repente, ele consegue saber, seja o Frederico comprando o carro do Rafael, o Frederico vai vir com uma série de perguntas e vai falar assim, cara, eu não sei, eu só dirijo o carro está aí. Você mais ou menos assim, mas você não sabe isso, aquilo, tudo mais, etc. Eu falei, não sei, eu só dirijo. Mas aquela assim, o diálogo com o lojista e com a concessionária ficou de igual para igual. Porque se ele quiser, ele tem toda a informação disponível. E, em geral, esse cara, quando tem a informação disponível, ele consegue se informar mais rápido do que o próprio vendedor. Sim, ele tem um foco, né? Ele tem um foco num carro só e o vendedor está provavelmente com a cabeça dispersa entre vários itens no pátio ali. E esse relato que você está fazendo, Rafael, faz muito sentido e tem muito a ver com o que a Amazon e outras vendedoras e-commerce, marketplaces trouxeram para o mercado de eletrônicos, computadores, muitas vezes e com o apagão de RH também, você não consegue dar para o teu corpo de vendedores a capacitação técnica suficiente, né? Uma especificidade que o produto requer, e muitas vezes, no caso do consumidor interessado, ele chega na loja, como você bem falou, com informações mais completas até do que o vendedor mesmo. Então, você está vendo aí no teu mercado aí uma evolução do consumidor. O consumidor, com o passar dos teus 20 anos de experiência aí, hoje ele é mais exigente do que era há um tempo atrás, né? Assim, ele é muito mais exigente e cada vez mais vai ser. Tem um levantamento que a gente fez uma vez, né? Que é isso foi para carros novos, né? Que foi a pergunta para o consumidor. Falei assim, olha, quantos concessionárias ou lojistas você foi até comprar o seu carro novo? A média era 1,7. Então, ele já se preparou tudo antes, ele já fez todo o seu trabalho online, aqui na parte de cá, não precisa ir na concessionária, você tem o carro, como que é a linha de crédito, de repente eu já vejo com o meu banco, qual que é a promoção que você tem, e quando, em geral, grande parte deles fala assim, olha, ele já vai para fechar o negócio. Então, ele já vai preparado para isso. Então, não tem aquela questão, eu vou sair, de repente, num sábado, eu vou na concessionária A, B, C, D, E, H. Não. Assim, se eu quero aquele carro, eu vou lá. Por isso que é mais difícil vender, que nem eu falei. O consumidor já chega assim, ó, é isso que eu quero. Se você me atender bem, você vende. Se você não me atender bem, eu vou embora. E o outro, se atender bem, ele vende. Porque ele sabe o que ele quer, ele está focado. Acho que o grande diferencial, o consumidor atual, ele está focado. Eu quero o carro tal. Ele estuda sobre isso. É isso que eu quero? Ficou maturando 30, 60 dias em casa, descobrindo tudo sobre o carro, os prós e contras. Vai ver uma concessionária que atende ele perto dele e fala assim, eu vou tal dia. E já vai para, assim, cara, é essa que eu quero. E vai. Então, ele está mais difícil. Por isso que eu falo assim, na hora de vender, o concessionário tem que estar... O vendedor tem que ficar esperto, porque se ele atender errado, não fizer todo o trâmite, ser cortês, saber sobre o carro, explicar as funcionalidades, ele perde a venda. Porque quando o cara vai fechar, ele vai e fala assim, eu tô vindo aqui para comprar. Só me atende, tira algumas outras dúvidas a mais, esclarecimentos e vamos tocar o pau.
E aí entra aquela questão, de repente eu estou dando meu usado como garantia, como entrada, como é que você vai fazer essa minha avaliação, etc. Uma questão burocrática. Mas a quantidade de visita em lojas não chega a 2, dá 1,7. Legal você falar isso, que pode ser mal interpretado. Assim, que se o cara visita uma loja só, uma loja 0,7, alguém pode interpretar de que ele não está fazendo a pesquisa de preço necessária, que ele não está visitando 5, 6, 7 lojas. Mas o que você está relatando é que a pesquisa já é feita previamente e o cara já vai conhecedor das condições, dos preços de mercado, baseado nesses sites especializados, por exemplo. Não, perfeito. É mais ou menos isso. É que nem você falou dos marketplaces. Você vai lá no Buscapé e você fala o seguinte, eu quero um celular tal. Ponto. Não está no preço, você liga assim, ó. Quando chegar esse preço, você me manda um e-mail e me dá um alarme. Então, você faz isso. Então, ele vai entrar todos os portais de carros, seja da montadora, do concessionário, Web Motos e carros. Ele vai estudar, é isso que eu quero, é isso. Ele vai em fóruns, fala assim, adoradores de Corvette. É isso mesmo, de Chevette. É isso aqui do Chevette? É isso? Ele vai tirar todas as dúvidas, vai falar com o pessoal e fala assim, cara, é um Chevette que eu quero. E vai atrás do Chevette. Então, não é que ele chegou na concessionária, ninguém chega assim, passando pela rua e fala assim, agora eu vou comprar um carro. Não tem. Assim, eu vou comprar um carro é um processo que vai maturando, essa ideia. Tirando, logicamente, aqueles caras assim, putz, eu tenho o meu carro roubado, eu preciso do outro para trabalhar, então eu vou agora comprar um carro, mas aí é uma outra necessidade, eu preciso dele para trabalhar. Então, se eu não comprar agora, amanhã eu não trabalho. Esse é o ponto fora da curva. Em geral, o consumidor, ele fica vendo, ele vai atrás, ele conversa com os amigos, estou pensando em comprar um Opala, o que você acha? Estou pensando em comprar isso ou aquilo, e aí ele vai formando a ideia. Quando ele já chega na concessionária, no lojista, ele já está com o conceito dele formado. Então, ele já fala assim, cara, ele já chegou trabalhado. Legal, legal. Boas notícias em várias frentes, aumento de concorrência, evolução de ferramentas tecnológicas, evolução do consumidor. Nosso tempo está chegando no final aqui, Rafael. Eu tenho uma última pergunta que a tua última resposta me ensejou aqui, uma dúvida, que é a história do carro usado dado como entrada, né? E a questão do valor. Para mim, por pouco que eu sei, a questão do valor do automóvel usado sempre foi um ponto de disputa, né? Quanto é que vale o carro que vai se dar de entrada, quanto é que vale o carro que está se tentando vender, e as referências são sempre questionadas, né, como as tabelas, FIPE, Molicar e outras que existem aí. Você acha que está havendo evolução também nessa questão de definição do valor de um carro usado? Eu digo isso porque no mercado de imóveis isso é uma fricção, né? O valor do aluguel, o valor do imóvel, por exemplo, é um ponto de debate, de conflito, o que muitas vezes faz com que os imóveis fiquem parados, vazios, sem que os negócios ocorram. Isso está acontecendo no mercado de automóveis também? Quando você fala na tabela de preço, assim, é tudo uma questão de quando você fala de imóveis, é uma expectativa, né? Você fala o seguinte, eu tenho minha casa, vale 1 milhão. Ok, tem gente disponível para pagar 1 milhão na sua casa? Não, então ela não vale 1 milhão. Você pode falar, não, mas eu tenho um apego sentimental, eu cresci nela, foi minha vida inteira, meus filhos, meus netos. Tá, mas ela vale 1 milhão? Fala assim, tem oferta de 600, 700. Você precisa mais ou menos trazer o pessoal para a realidade. Você fala assim, olha, 1 milhão é o que você quer por causa de todo o apelo emocional que você tem. Mas não vale. Logicamente, se o mercado daqui a 10, 15 anos, daqui a 10, 15 anos a inflação corrigir o seu imóvel, você vai conseguir ser 1 milhão. Aí é um outro ponto. Mas vamos lá. No mercado de automóveis, a gente tem uma grande dúvida, que é a precificação do carro usado. O que ficou mais ou menos convencionado é a tabela FIPE, que é o Eldorado de todo mundo, aquele assim, todo mundo busca. Um breve histórico. A tabela FIPE, ela nasceu há 20 anos atrás. Eu sei porque, na verdade, eu participei nas primeiras reuniões da tabela FIPE, há 20 anos atrás. E qual era o conceito? Mas qual era o conceito? Qual foi o conceito do surgimento da tabela FIPE? Você tinha antigamente que era a FENASEG, que era a Federação das Seguradores, ela mudou de nome, né? Mas FENASEG é SENASEG, mas era a FENASEG, e ela falava o seguinte, quando tem um sinistro, como que eu pago o carro? Cadê o meu ponto de referência?
Então, você não tinha nada padronizado e uniformizado. Eu tinha tabela Molicar, que tinha os seus furos, e depois eu tinha também um outro problema, que era a questão dos estados. Que é o seguinte, como é que eu vou fazer a cobrança do meu IPVA? Porque eu falo assim, qual que é o preço? Eu não tenho. Então, eu juntou o quê? Eu juntou aqui, assim, Estado e, de repente, a seguradora. Eu falo assim, seguradora fala assim, cara, eu não consigo indenizar e depois eu tenho uma briga. Então, de repente, assim, eu tenho uma pólice que o Frederico imaginava que ia receber num sinistro 50 mil e eu paguei 40. Ou, de repente, o carro era 50 mil, mas eu paguei 60. E os estados também, falam assim, eu vou cobrar esse preço de... Qual que é o preço eu vou cobrar o IPVA dele? E aí surgiu a tabela FIPE. Mérito delas, normatizou o mercado, ajudou o mercado, mas a tabela FIPE, a gente fala assim, ela é meia tabela. Qual que é a questão da tabela FIPE? O problema da tabela FIPE é, imagine uma casa de câmbio. Quando você vê uma casa de câmbio, seja um banco, uma casa de câmbio, eu tenho o preço de venda, o preço que a casa de câmbio está vendendo, e o preço de compra. A tabela FIPE é a mesma coisa. Ele fala o seguinte, ó, aqui está o preço de venda dos lojistas e concessionário e pessoas em comum. Mas qual foi o preço de compra? Ela não te fala. Então, você tem sempre como ponto de referência esse preço de venda. Mas quando eu vou transacionar com lojista, com concessionário, eu falo assim, eu não posso te pagar o preço de venda. O preço de venda é que eu, lojista, vou vender. Logo, você, consumidor, eu vou ter que tirar um percentual, 15%, 20%. Eu falei assim, mas por que 15%, 20%? Eu falei assim, simples. ICMS de usados é 17% que eu pago. Você não paga, mas eu pago ICMS de usados. E aí vai entrar depois, eu tenho que pagar PIS/COFINS nos impostos. Eu tenho que pagar meu vendedor. Eu tenho que preparar o carro. Eu tenho que anunciar o carro. Eu tenho que dar garantia, eu sendo lojista concessionário, de 90 dias de câmbio motor do carro, que você, pessoa física, não faz. Que você vendeu dos jeitos que se encontra. Eu tenho que pagar a estrutura que você está vendo aqui para vir na minha loja, na minha concessionária, eu tenho que fazer anúncio e de vez em quando eu tenho que ganhar dinheiro. Então eu não posso te pagar a FIPE. Então, assim, eu vou vender com FIPE. Então eu vou pegar a FIPE menos 15%, 20%. E aí surgiu uma outra tabela que quem faz é a FGV, que faz a FGV com a autoavaliar, que ela faz a tabela de compra, por quantos concessionários e lojistas estão comprando o seu carro. Então ela veio para complementar a tabela da FIPE. A FIPE é a venda. E a tabela FGV autoavaliar é a compra. Então, os lojistas vão comprar pela FGV autoavaliar e vai vender pela FIPE. E aí entra aquela questão, eu vendo para um lojista, para um concessionário, ou eu vou tentar vender para particular também. E às vezes nem todo mundo tem aptidão para vender para particular, para ficar ligando. Tem foto, posso ver teu carro, quero fazer um test drive. Às vezes eu sou mulher, como eu vou receber um marmanjo aqui na minha casa para ver um carro? Então ela prefere ter essa perda para o lojista concessionário para não ter esse risco de quem vai vir na minha casa ver meu carro. Que bem ou mal nós moramos no Brasil e essa questão de segurança é um outro ponto de fazer. Mas é só sempre lembrando, quando a gente fala de FIPE, é o preço de venda dos lojistas. Ou é o preço de venda você para alguém. Quando alguém vai comprar o seu carro, um lojista concessionário, ele não pode pagar FIPE. Então, acho que é só para colocar luz na mente das pessoas por causa dessa diferença, né? Porque depois chega o consumidor e fala assim, meu, o lojista, o concessionário está me roubando, né? Porque meu carro vale 100 na FIPE, ele quer pagar 80, né? Não é bem assim, né? Porque assim, bem ou mal, né? Sejamos justos com todo mundo. Sim, sim. Então, mas pelo que... Legal a explicação, a aula que você deu aí, nem não sabia do surgimento da tabela, porquê, as referências, preço de compra, preço de venda, impostos, etc. Muito bacana. Mas você diria, então, que está havendo uma redução aí da assimetria de preço, né? Você está se aproximando do comprador e vendedor aos poucos com mais informação e os negócios estão sendo facilitados. Dá para dizer isso? Dá, na verdade é o seguinte, o consumidor está cada vez mais qualificado, ele não é, vou comprar por impulso, estou no shopping, vi uma camisa maravilhosa, aquele sapato que eu sempre quis, estou comprando. Não existe, é um consumidor que eu quero isso.
E aquele assim, a sinergia, de repente, de preço até do meu usado, do meu lojista, é interessante, está diminuindo, está achatando, porque se eu vender o carro que você quer pelo preço que eu pretendo, eu consigo comprar o seu carro pelo preço que você quer. Talvez eu não ganhe dinheiro no seu usado, mas como você comprou um outro comigo, um vai compensar o outro. Então você está tendo um bem bolado, vamos fazer um bem bolado. Assim, aquele assim, eu vou pagar o que você quer e você paga o que você quer no meu e fica tudo certo. Então está tendo realmente essa simetria. Aquele assim, o pessoal está se comunicando mais e está gerando mais escalonamento. E é logicamente que tudo depende do carro que você tem. Quando a gente fala de um carro usado, qual que é a mágica, a maravilha do carro usado? Só existe ele. Se eu for numa montadora e eu quiser um T-Cross, ele vai falar assim, eu vou pôr na linha de produção e um daqueles 2.000 que saiu é seu e é tudo igual. Quando eu falo assim, o Frederico, vou comprar o carro do Rafael, mas só existe ele. Que ele foi cuidado daquele jeito. Ele tem uma história, que aí de repente ele vale mais ou menos. E aí depois é que você faz todo o trâmite da negociação, você pode ganhar mais ou menos pela forma de como você tem o seu carro e você cuidou do seu carro. E a aceitação, né? Carro quanto mais desejado, maior o giro. Se você tem aquele carro, no exemplo do que a gente começou a falar do imóvel de 1 milhão, fala assim, tudo bem, é 1 milhão, mas quem paga? Ninguém, né? Então você vai ter que reduzir o preço para vender, porque essa não é a realidade dele. Legal. Você falou de uma outra coisa na sua resposta aí que eu fiquei em dúvida. Eu sou mulher, não posso abrir minha casa para um marmanjo vir visitar meu carro. Existem soluções para isso também surgindo, Rafael? Digo assim, tem várias. Aquela coisa assim que está crescendo. Você tem a Instacarro, você tem a Volante, que é com TY no final, que é mais ou menos, eu quero vender meu carro, você vai num centro automotivo, aqui em São Paulo a Volante tem uma na Avenida Bandeirantes, a Instacarro em alguns shoppings tem na garagem do Instacarro, você vai lá, eu quero vender meu carro, ele faz um pré-check-up do carro, ele coloca no sistema e ele faz tipo um leilão. Fala assim, tem esse carro aqui agora. Tem lojistas, consumidores, viu? Putz, eu quero. E fizeram várias ofertas de preço. Chegou aquela que você quer, você já vendeu na hora. E você foi num lugar seguro. Então, sei lá, da Instacarros que tem shopping, eu fui num shopping, deixei aqui, quero vender meu carro. Deixa lá no espaço deles, vai no cinema, no shopping, volta, qual que é as ofertas que vieram? Veio essa. Aceitou. É o avanço tecnológico. Dá o ok, faz o TED na tua conta, acabou, depois você pega um Uber e vai embora. Sensacional. Olha aí. Depois dessa, eu acho que só terminando o episódio mesmo. Eu vou no cinema enquanto estou assistindo a sessão, ouvindo o meu carro com facilidade tecnológica e um processo integrado de leilão entre diversos concessionários ou lojistas de várias localidades geográficas, inclusive. Maravilha, cara. Só notícia boa, só evolução. Nada como conversar com quem sabe, com quem acompanha o mercado e consegue dar as notícias das novidades. Muito obrigado mais uma vez. Fico muito feliz de você ter podido compartilhar conosco teu tempo aí, cara. E só deixo para suas considerações finais, se você tiver alguma ainda para fazer. Não, aquele assim, o único ponto que a gente sempre fala, de repente, para o consumidor é aquele assim, quem compra por impulso sempre paga mais caro, então tente ser mais racional possível, e aquele assim, comprar por impulso, não só carro, mas serve para tudo, roupa, celular, computador, televisão, verifique realmente a utilidade. A gente está passando por um momento tumultuado, que a gente ainda não sabe como vai ser o próximo ano e o próximo ciclo, então sempre bom ponderar. E aquela questão, eu sei que o desejo de todos é sempre ter um carro novo, uma casa nova, tudo novinho, mas por que não um seminovo? No atual momento, vale muito mais a pena a gente cuidar do seu bolso, né? Precisamos cuidar do bolso, então eu preciso fazer uma despesa dessa nesse momento, não pode ser um usado para que há 2, 3 anos eu comprar um novo, eu preciso de um SUV, não pode ser um carro compacto. É aquele assim, vamos só mais ser racional. É só um processo, porque é maravilhoso você comprar o carro que você quer, mas de repente o momento que a maioria vive, logicamente que existem pessoas fora da curva,
a gente tem que ponderar sempre. Falar assim, preciso disso agora, nesse momento, o que vai ser daqui para frente, né? Pondere, só para não ter aperto lá na frente. Maravilha. Rafael está contratado, falou melhor do que a gente aqui do Educando Seu Bolso. Não, mas aquele assim, com um povo mais educado, com mais educação financeira, é melhor para todo mundo. Não é mexer, aquele assim, se você se cuida melhor financeiramente, né? Entra aquele conceito. Eu sei que eu preciso me alimentar melhor, eu preciso fazer uma atividade física melhor, e às vezes eu não faço. E às vezes, quando você não tem uma atividade física, você vai contratar um personal trainer. Se não se alimentar bem, você vai atrás de um nutricionista. E se eu não estou conseguindo cuidar bem do meu bolso, porque eu não vou atrás de um profissional. Não é vergonha você procurar um personal trainer, um nutricionista, um psicólogo para resolver seus problemas. E o bolso financeiro também não. Porque se você estiver com o financeiro descompensado, ele descompensa os outros 3. Você vai descompensar a tua alimentação, a tua saúde e o teu mental. Então, acaba tudo ligado, não deixa de ser um tratamento médico, não é um tratamento médico, mas não deixa de ser um impacto que vai te gerar benefícios futuros lá na frente sempre. É isso aí. Maravilha, cara. Obrigadão mais uma vez. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado. Eu certamente aprendi muito. E peço a vocês, ouvintes, que nos ranqueiem, qualifiquem, critiquem, sugiram os temas que vocês querem que a gente volte aqui para falar, para que a nossa pauta seja cada vez mais pertinente e os ajude aí a resolver os seus problemas. Um grande abraço e até a próxima.